Tudo bem, né, que se a gente for analisar já está um pouquinho atrasado, mas ainda está valendo. Nossa, o que eu fiz? Ai, a professora está atrapalhada com as janelinhas hoje. Espera aí. Bom, gente, então aqui, né, inclusive, eu também já postei o guia de aprendizagem, tá lá disponível dentro do Google Sala de Aula, para quem quiser depois ler com calma tudo que está previsto, tá? Então, assim, eu não vou ficar passando habilidade por habilidade, mas vocês vão observar que a gente vai continuar falando de Ásia, por vezes a Europa vai voltar na nossa conversa, e sempre também perpassando as questões relacionadas à população desses continentes que a gente tem trabalhado, e nesse momento é quando a gente está revisitando habilidades, né, que vocês trabalharam ano passado, no 8º ano, sobre a demografia, e a gente também vai falar, continuar passando aí, tangenciando assuntos ligados ao processo de globalização, uma vez que a gente está sempre falando aí das relações econômicas que esses países estabelecem entre si, e isso está totalmente ligado com esse processo da globalização, né? Como eu posso dizer, da integração dos mercados. Então, bom, dito isso, aí, né, como eu disse, vocês vão olhar depois com calma e vão identificar ali os assuntos que a gente tem conversado por aqui. E bastante habilidades. A gente está aqui com o tema transversal Educação e Direitos Humanos, e aí vocês também vão perceber os momentos que a gente fala da ONU e alguns pontos, principalmente quando a gente for tratar dos aspectos de desigualdade econômica e social entre esses países, a gente acaba tangenciando esse assunto dos direitos humanos, tá? Bom, então aí vamos para a parte, né, da questão realmente do processo da avaliação, né? Então, as estratégias aqui é como a gente trabalha com livro didático, com o caderno do aluno, com os trabalhos que eu proponho para vocês. E aí, a parte que eu queria mais aqui colocar para vocês, que são os critérios de avaliação. Então, assim, a gente vai ter ao longo do bimestre, né, as atividades, então a participação nas aulas, a entrega das atividades propostas, né? Não sei, talvez a gente faça uma prova esse bimestre, mas ainda não é nada certo. Mas o que já está estabelecido, né? Vocês já estão fazendo um trabalho, que é o trabalho bimestral, já entregaram uma atividade para nota, vai ter mais uma assim que a gente terminar essa parte da China e da Índia. Então, vocês já estão, né? Fizeram as duas páginas lá do caderno do currículo em ação. Então, vocês já estão fazendo as atividades, estão fazendo as entregas, e isso já está sendo computado para compor a nota. Só que o que eu quero deixar claro e explicar para vocês, como é que está distribuído o peso das atividades para esse segundo bimestre. Então, assim, ó, o centro de mídias, que aqui está contemplando o quê? A participação lá, né, assistir às aulas do centro de mídias e realizar as atividades que são lá oferecidas ao final da aula ou no dia seguinte, como vocês já falaram para mim, né, que às vezes não aparece na hora. Quem fizer isso, tiver lá 100% das atividades feitas, a participação lá constante nas aulas, já vai ter nota 3 de média. Então, as atividades do centro de mídias, elas valem 3, tá? E as atividades da escola, e aqui eu coloquei assim, generalizado, né? Inclui, dentro das atividades da escola, inclui a participação do aluno na aula, vale 7 pontos da média. Então, o que isso quer dizer? Os trabalhos, as atividades para nota, você estar presente aqui, você falar, você perguntar, interagir durante as aulas,
Tudo isso vai compor essa nota aqui, que pode valer até 7, tá certo? Então, é dessa maneira que vai ser atribuída a nota no segundo bimestre para vocês. Então, 30% da nota, né, que é a nota 3 aqui, virá do centro de mídias, e os outros 7 pontos possíveis de média, né, que daí corresponde a 70% da nota, nas atividades oferecidas pela escola, tá? Das aulas, dos trabalhos solicitados, enfim, das atividades que eu solicitar para vocês, tá certo? Sobre a questão dos pesos das notas, vocês têm alguma dúvida? Não. Não? Não. Então, gente, assim, realmente quis mostrar para vocês para ficar bem claro, porque é bom que vocês saibam, tenham conhecimento de como vocês estão sendo avaliados, tá bom? Então, é dessa maneira que vai ser composta a nota. Uma dúvida, mas eu esqueci. O que era? Era... Ah, eu esqueci. Qualquer Se coisa você que eu lembrar, lembrar, eu falo. isso, se você lembrar, aí você me chama e a gente discute, tá bom? Bom, isso dito, então era isso que eu queria mostrar. Queria novamente reforçar que tem gente que ainda está devendo trabalho, né? Tá devendo atividade para nota. O trabalho, na verdade, a entrega do trabalho é na terça-feira? Não, segunda-feira, dia 7, né? Foi que eu tinha mudado para vocês. Então, vocês podem entregar o trabalho até segunda-feira. Porém, a primeira atividade lá, que era da União Europeia, já está atrasada, que era dia 25, e tem gente que não fez ainda. Então, professor, eu lembrei o que eu ia falar. fala. Tem uma atividade que a senhora passou, da página 208, que a senhora colocou... Eu já falei, Thiago. Que eu coloquei 208 as duas, né? Eu vou arrumar a hora que a gente terminar. Na verdade, a senhora colocou 206 nas duas. Então tá. Eu vou arrumar assim que terminar a aula, eu já arrumo para vocês poderem postar no lugar certinho, tá bom? Pode falar, Fernando. Aqui é o Fernando que está falando. Professor, uma coisa muito importante que você não colocou nas suas atividades, que eu vejo como um problema, é a data de entrega. Por um lado, é uma vantagem não ter data de entrega, porque você fica um pouco mais flexível. Portanto, é uma deficiência que quando você acessa o sala de aula e dá lá as atividades, você vai ver lá, eu tenho uma para entregar segunda-feira, uma para quarta, uma para hoje, e a sua não aparece, entendeu? Tem que entrar em mais funções, dar uma pesquisada mais a fundo. Entendi. Se eu não estou muito louca, eu coloquei data de entrega na atividade da União Europeia e no trabalho do vídeo. As duas atividades realmente do caderno do aluno, eu não coloquei data porque a gente tinha começado a fazer na aula e eu falei que era para vocês terminarem e colocar e postar ali. Então, as do currículo em ação, a mania de falar caderno do aluno, gente, desculpa. Mas do currículo em ação realmente não tem data. Mas a da União Europeia e do trabalho tem data de entrega. Mas eu vou me atentar a isso, sim, Fernando. Então, para os próximos também estabelecer ali, para vocês colocarem uma data, para aparecer como lembrete, pelo menos, para vocês. Tá bom? Nem que for uma data mais longa. Valeu aí pela dica. Obrigada. Então, vamos retomar a ideia da China, pessoal? Bom, deixa eu ver aqui. Eu acho que a gente só começou a falar, né? Acho que eu expliquei a questão do dragão asiático, né? Expliquei qual é o significado que o dragão tem dentro da cultura chinesa. E eu não lembro se eu comecei a falar da questão da população. Vocês podem me ajudar nisso? A gente só falou do dragão mesmo, Pro. Foi só o dragão. E disse que na outra aula ia falar sobre o outro animal. Eu não lembro. Legal. Obrigada. Então, gente, é isso. A gente falou da figura do dragão, foi mais aquela coisa introdutória, e agora nós vamos mergulhar na China de cabeça, tá certo?
E aí a gente já vai começar falando do assunto que parece assim que é um pouco mais acessível para todo mundo quando a gente fala de China, que é a questão da população chinesa, né? É meio que conhecimento aí de todos que a gente Nós já está até falando da... comentamos em outras aulas sobre essa questão da população chinesa, mas em aulas que não tinham como assunto esse tema. Isso, porque como a gente já vinha falando de população, né, de alguns aspectos populacionais, é impossível falar de qualquer tema da população sem passar pela população chinesa. Agora a gente vai falar um pouco mais de foco, né? Já que nós estamos tratando desse país agora. Então, assim, a China é de conhecimento de todos que a gente está falando da maior população do planeta, que tem mais de 1,3 bilhões de habitantes. E esse número era uma estimativa lá de 2017, né? É claro que tem aí uma variação. A China teve mortes decorrentes aí da pandemia, porém foi um número consideravelmente mais baixo do que a gente tem observado em outras localidades. Então, talvez o perfil populacional não seja tão atingido como a gente está vendo isso acontecer em alguns outros países. Porém, essa população grande da China, ela é resultado, né, de um período onde as famílias chinesas estavam realmente tendo muitos filhos, né? E na década de 70, o governo chinês começou a observar que isso poderia ser um problema, né? Ter esse crescimento tão acelerado da população e que isso poderia gerar, principalmente, problemas aí que afetariam a economia, né, a estrutura econômica do país. E aí, percebendo, né, esse possível problema, em 1979, o governo chinês, então, estabeleceu o que a gente conhece como a política do filho único, tá certo? Bom, se em 1979 a China implementou essa política, quer dizer que ela perdurou aí por mais de 30 anos, né? Ela afetou praticamente toda uma geração de chineses, né, que nasceriam ou deixaram de nascer, na verdade, nesse período. Então, assim, esse grande crescimento demográfico fez com que o governo chinês pensasse nessa estratégia de controlar, né, de ter um controle um pouco mais intenso da quantidade aí de nascimentos dentro do seu território. E a política do filho único, então, ela trouxe para a população chinesa duas situações. Para as famílias que habitavam a região urbana, né, então que viviam nas cidades chinesas, a gente estava falando da questão de da família ter apenas um único filho. E para as famílias que viviam nas zonas rurais, era permitido que essas famílias tivessem até 2 filhos por casal. Por que foi feita essa diferenciação? Porque na zona rural, o governo chinês entendia que essas crianças, né, essas 2 crianças que poderiam nascer nas famílias rurais, elas ajudariam os seus pais nas atividades rurais. Então, elas iriam se tornar mão de obra dentro das atividades rurais. Então, eles entenderam que quem vivia no campo podia ter até 2 filhos e quem vivia nas cidades poderia ter 1 filho. Tudo bem? Tiago levantou a mão, pode falar. Professor, o que eles faziam com... Tipo, não dá muito bem para controlar quantos filhos você tem, né? E se tivesse mais de um filho? Tipo, colocava para adoção ou matava o filho? Sei lá. Então, existem consequências, né? O governo Isso chinês que eu ia estabeleceu... perguntar, se tem alguma multa. Beleza. Então, respondendo aí vocês dois. Na verdade, quando o governo chinês implementa essa política, obviamente, né, você está certo. Como é que eu vou saber se a família está tendo mais de um filho ou não? E vai ter consequência? O que acontece com quem desobedece? Então, as consequências estabelecidas pela política era
a perda do emprego. Então, a família que desobedecesse, tivesse mais, né, no caso das famílias urbanas, mais de uma criança, e das rurais, mais de duas crianças, eles, os pais, né, então os adultos perdiam seus empregos, as crianças perdiam o direito de frequentar a escola, entre outras estruturas que eram oferecidas para o desenvolvimento dessas crianças pelo governo chinês. Então, assim, quando a família, ela obedecia e tinha ali apenas o seu filho, um filho só, vamos pegar das famílias urbanas, o Estado chinês garantia educação de qualidade, acesso a serviços de saúde, acesso a instrumentos culturais. Então, a punição para quem desobedecia era ficar sem essa estrutura que o Estado chinês oferecia. Então, imagina, você tem 2 filhos, né? Você desobedeceu, teve 2 filhos, você não pode mandar seus filhos para a escola. Como é que você resolve isso? Então, a gente pensar assim, chega a ser absurdo, né? Porque nós temos uma clareza que educação é um direito e que todo mundo deveria estar na escola. Aí, quando você ouve que a punição da família que não conseguiu evitar o segundo filho seus filhos não vão poder estudar, é um tanto quanto chocante, né? Pode falar, Fernando. Ô, professora, analisar a questão de crescimento populacional, de crescimento populacional através do desempenho, digamos, natural, né, do filho dos habitantes, não de imigrantes, nada disso, é sempre um problema lidar com isso, né? A gente observa, porque ou você tem de menos ou você tem de mais. Se você tem de mais, você quer ter menos. Se você tem menos, você precisa de mais. Isso sempre, a gente sempre vê um problema, né? Existe, a gente, quando você começa a prestar atenção realmente na estrutura populacional dos países em geral, a gente vai perceber que não existe um equilíbrio, né? É como você disse, vão ter situações onde está faltando gente. Tem situação onde sobra gente. E não é tão simples a gente reorganizar e redistribuir essas pessoas. Então, realmente, estrutura populacional, primeiro que é um campo interessantíssimo de estudo, quem se especializa nisso, nossa, assim, eu tiro o chapéu, porque ser demógrafo não é nada simples, mas ao mesmo tempo é extremamente interessante, justamente porque as populações e as pessoas são bem distintas, então a gente aprende muito, mas não existe como eu posso dizer, não tem uma fórmula mágica, não tem uma coisa que, não, se a gente fizer isso, resolve. Não, porque justamente a gente estudando as populações, né, a gente vem conversando disso nas últimas aulas, a gente tem visto que tem coisa que funciona no lugar e não funciona na outra. Não existe um MMC. Exatamente, não existe. E aí é que, né, por isso que tem tanta particularidade. Cada lugar vai funcionar de um jeito. Tanto é que a gente vai ver agora, né, vai ver as consequências dessa política do filho único, porque hoje a China tem um problema, que é resultado desse controle tão, né, pesado que ela fez lá, né, nos anos 80. Adriele, pode falar. Professora, eu acho que é regime, né, que eles fizeram. Esse regime ainda de controlar quantos filhos você tem não existe mais, né, na China. Então, a gente vai falar justamente disso, né? Que essa política ela vigorou por um tempo, só que chegou num ponto que, quando eles começaram a identificar o problema que esse controle ele gerou, eles viram que precisariam mexer nessa política, iam ter que rever. Então, é justamente isso que a gente vai falar agora, né? Os problemas que essa política gerou e quais foram as atitudes tomadas pelo governo chinês quando eles perceberam que nem tudo tinha dado tão certo, né? Que deu algumas coisas erradas aí e agora eles precisam consertar. Então, a gente pode dizer que essa política ela está chegando ao fim.
Algumas coisas já foram alteradas. Inclusive, nesta semana teve uma notícia, não sei se alguém chegou a ver, mas saiu uma notícia falando que o governo chinês autorizou nesta semana que as famílias pudessem ter o terceiro filho. Então, a gente vai conversar um pouquinho disso agora na sequência, tá bom? Bom, deixa eu voltar. Tá. Aí, qualquer coisa, vocês vão me chamando para a gente ir esclarecendo as dúvidas, tá? Bom, então, a estrutura da política era essa. Então, se você desobedecesse, você ia perder lá seu emprego, seus filhos não iam poder estudar, enfim. Quando essa lei passou a vigorar, né, essa política passou a vigorar, foram aparecendo uma série de problemas resultantes desse controle tão, assim, tão duro, vamos dizer, né? Quais tipos de problemas, então, começaram a surgir na China? Era muito recorrente o abandono de bebês. Então, assim, as pessoas tinham umas crianças e não ficavam com elas, abandonavam essas crianças. E aí é bem interessante a gente parar para pensar quais os bebês eram abandonados. Em sua maioria eram as meninas. Então, quando nascia uma menina, geralmente a família abandonava essa menina. E a gente já vai entender por quê. Também nesse período foi evidente assim, o aumento dos abortos, né? Então, muitas famílias, ou que já tinham ali o filho, né? Já tinham um filho, se acontecia a segunda gravidez, então recorria ao aborto, né? Para não infringir a lei chinesa. Além disso, tinha o processo de esterilização em massa. Então, o que é a esterilização? Né? Fazer um procedimento ali cirúrgico para impedir, né, a novas gravidez, né? Eu nem sei como que é o plural de gravidez, eu vou perguntar para a Fran depois. Mas para impedir novas gestações, vamos usar então uma que eu sei o plural. Então, assim, a família tinha um filho. Beleza, nasceu o filho lá, ele só podia ter um filho. Então, ou o homem ou a mulher passava por esse procedimento de esterilização. Então, os homens têm uma cirurgia que se chama vasectomia, né? Que é um procedimento simples, onde ele perde, né, a capacidade de gerar filhos, e a mulher tem um outro procedimento chamado laqueadura. Na mulher acaba sendo até um pouco mais invasivo, né? Mas também tem o mesmo fim. Então, você faz essa operação, uma vez feita, você já não pode ter mais filhos, né? Então, muitos casais procuraram esse processo da esterilização. E, por último, o extermínio de recém-nascidos. Então, o que acontecia? A família, né, não realizava o aborto, levava a gestação até o final. Quando a criança nascia, aquele bebê era morto, tá? Então, todos esses problemas, eles foram identificados na China durante o período em que a política do filho único vigorou, tá certo? E aí, de novo, geralmente esses bebês também que eram assassinados eram bebês, em sua maioria, do sexo feminino, tá? E aí, vem aquilo. Por que, então, existia essa predilecência das famílias em ter e manter filhos homens do que em ter e manter filhas mulheres? Alguém faz alguma ideia do porquê isso acontecia? Posso especular? Pode. Pela questão do nome? Um exemplo... eu ainda tenho o segundo nome do meu pai, né? Sempre o nome do pai prevaleceu. Vamos supor, você tem uma filha mulher. Quando ela se casa, ela teoricamente, né, se perde o nome e passa a ter o sobrenome do marido. Eu não sou de acordo com isso, e isso se dá por conta desse fator do nome, de progredir a família, coisa relacionada. Olha, Fernando. Eu tenho outra sugestão. Espera só um pouquinho, Adriele, eu já deixo você falar a sua sugestão. Eu só quero fazer um comentário em cima da fala do Fernando. Olha, há muito tempo eu dou aula de China. É a primeira vez que alguém levanta essa hipótese, que é para
para manter ali o nome da família. Nenhuma aluna nunca levantou essa possibilidade. Achei interessante a maneira com a qual você pensou. Mas Para ficar na sua memória. pois vai ficar mesmo. Tem algumas coisas que ficam marcadas. Vamos ouvir qual que é a sugestão da Adriele, e aí eu finalizo explicando qual é o motivo. Vai lá, Adriele. Professor, eu acho porque naquela época o sexo feminino era um sexo frágil, que não poderia ajudar eles como chama? Não é sítio. Na Ah, que economia em geral. Lá nas atividades rurais, né, que a gente estava isso. falando. Ô, professor, Eu acho que é por isso. aí surge um outro ponto que dessa questão que nós vemos aqui, a mulher não pode trabalhar, tem de ficar em casa. E o que a Adriele fez é que se a mulher seria um desperdício. Gente, ó, Adriele, é esse o caminho mesmo. E isso não só para as atividades rurais, não, tá? Nos centros urbanos também. Existia, então, uma predilecência por manter os filhos homens, porque na cabeça das famílias existia essa ideia de que um filho homem poderia ser mais útil quando eles fossem para o mercado de trabalho, e né, tendo aquela premissa de que os homens têm mais força física do que uma mulher. Então, naquele primeiro momento, achei como se associava muitas atividades econômicas, os trabalhos, a trabalhos manuais e que pudessem exigir uma força física que às vezes as mulheres não têm para oferecer. Então, por isso, pensando. Então, olha só o que as famílias pensavam. Elas pensavam no momento que aquela criança seria um adulto entrando no mercado de trabalho. Então, por pensar nisso, por fazer essa projeção, muitas famílias optavam por ter filhos homens, para garantir esse acesso ao mercado de trabalho. Então, era meio que realmente rebaixar a ideia da mulher como sendo alguém que fosse capaz também de ingressar no mercado de trabalho e exercer ali uma função remunerada, tanto quanto qualquer pessoa, independente de ser homem ou ser mulher. Mas isso era muito presente dentro da cultura chinesa. Por isso, então, que aconteceu esse massacre, né? E essa série de abandono mesmo das meninas. Então, os orfanatos chineses estavam sempre muito cheios de crianças, e em sua maioria essas crianças eram mulheres, tá? Pode falar, Fernando. Ô, professora, esse ponto que eu levantei de proteção do nome, em questões geográficas, ele afeta muito a continuidade das famílias? Um exemplo, um casal, vamos supor, um homem, ele é o único restante da família dele, ele não tem irmão, não tem tio, e vamos supor que ele tem aqui no Brasil, um exemplo, ele tem uma família, ele vem de uma família exterior, ou seja, tem pouco nome, digamos. Existe uma questão de proteção, de preferência que tenha filhos homens por conta disso? Olha, se a gente fizer, que nem você trouxe para a nossa realidade aqui no Brasil, existem famílias que pensam, né, que é importante, famílias e, vamos falar, existem pais, né, existem homens que se preocupam bastante com essa questão de, como vai prosseguir a minha família, né, mas isso não é uma preocupação, assim, não é uma preocupação geográfica, a manutenção das famílias, isso não e também não interfere realmente nesse perfil. É claro, pode acontecer, assim, como você falou, só tem um filho, ou se nasce só uma menina, e a gente sabe que por conta dessas convenções, o nome da família não acaba não sendo passado para a próxima geração, mas isso não é um grande problema do ponto de vista demográfico, não, viu, Fernando? Não é uma preocupação, não, tá? Entendi. Tiago, pode falar. Ô, professora, isso que eu vou falar agora pode ser até, tipo, um ponto de vista como piada, mas, professora, a China é meio estranha, né? Ela, tipo, faz trabalho escravo com criança e, tipo, porque, assim,
é... Nossa, é até meio errado falar isso. Mas por que eles, tipo, não. Nossa, é meio ruim falar isso, mas, tipo, por que eles Tiago, não usavam? fala! Por que eles não usavam as crianças, tipo, como trabalho escravo, já que eles faziam isso com bastante outras crianças? Você está querendo dizer as crianças abandonadas, é isso? É, as crianças abandonadas. Tipo, Talvez, aí tem aquilo, né, Tiago? Como você falou, a coisa já é errada, né? Não era para usar criança nenhuma, para então, começar, né? Aí, assim, seriam dois absurdos, né? Além de usar criança, mão de obra infantil, eu estou usando mão de obra infantil de crianças que não têm família. É, é, é duas vezes absurdo, né? Então, assim, é um negócio, é como você falou, realmente estranho, né? É um campo delicado aí pra gente pisar, vamos dizer assim, né? então, o professor aí também, tipo, é... Professora, por que eles não abriram a mão dos escravos ainda? Tipo, Então, na verdade, existem controvérsias a respeito da questão da utilização de mão de obra escrava na atualidade. Não estou dizendo que não teve. Do mesmo jeito, gente, que não sei se eu já comentei aqui nessa sala, mas aqui no Brasil tem várias atividades econômicas que se utilizam de mão de obra escrava. E volta e meia isso acaba vindo na TV, né? Que encontraram pessoas vivendo em condições análogas à escravidão, né? E, gente, não é lá nos cafundó, daquela, né, no lugar mais longe que vocês podem imaginar. Na cidade de São Paulo tem gente sendo escravizada nesse momento. Nossa, teve uma reportagem sobre uma mulher que foi encontrada, que ela era escrava e ela não sabia. Então, a mulher, né, passou a vida toda nela como cativa, praticamente, servindo uma família sem direito a nada, e ela não tinha nem consciência do que estava acontecendo com ela. E então, assim, não, como eu disse, não foi lá naquela cidade que a gente nem sabe onde fica direito. Não, gente, em grandes centros urbanos essas coisas acontecem. Então, assim, não estou dizendo que não tenha esse tipo de trabalho na China. Mas essa questão do trabalho escravo, ele foi, obviamente, foi muito reduzido. Então, essa coisa de que tem criança trabalhando sob regime de escravidão hoje, não é regra, tá? Não é regra, justamente porque para que a China consiga acessar alguns mercados, como, por exemplo, o mercado europeu, que gosta muito de colocar um monte de regra para aceitar comprar ou não alguma coisa, para ele se adequar e ter acesso a esses mercados, eles tiveram que reorganizar esse tipo de coisa e não permitir que isso seja uma prática comum, né, dentro do território chinês. Tá bom, Thiago? Não sei se eu consegui esclarecer. ah, não, entendi, sim. Então, acho que é isso, né, gente? Então, temos que guardar aí as devidas proporções das Ah, coisas, né? ô professora, e tipo assim, a senhora falou que, não sei, tipo, se foi essa semana que a senhora falou que estava permitido de fazer mais um filho, tipo, pra Uhum. dar 3 filhos. E se, tipo, for menos que 3? É Ah, de um menos, a 3? menos não tem problema. Se você não quiser ter filho ou quiser ter um filho só, ok. O que eles passaram a dizer é que, sim, vocês podem ter mais que um filho. Isso eles podem, tá? Ah, Gabriele, pode falar. Professora, o vizinho da minha avó, tipo assim, eu conheço ele desde quando eu era pequena. E aí ele decidiu ir pro Japão e ele conheceu uma japonesa. Aí eles ficaram um tempo no Brasil e aí eles falaram que eles queriam ter um filho, só que eles não queriam ter um filho aqui no Brasil. Então eles foram lá pro Japão, que a mulher já era de lá. Aí eles tiveram a primeira filha, eles voltaram, conheceram. Aí depois ela engravidou aqui no Brasil e teve a neném aqui no Brasil. Eu acho que foi aqui no Brasil ou lá no Japão. Aí ela tá esperando mais um bebê e ela quer mais um. Ela quer ter 4 filhas. E as 3 são meninas. Então, ó, mas vamos fazer só uma observação aqui, Adriele. Você falou do Japão, né? Essa questão aqui que a gente está tratando é da China. Então, são países diferentes. E no Japão nunca existiu essa preocupação, não, com
com essa questão, né, da quantidade de filhos e nem a preferência entre homens e mulheres, tá? Isso a gente observou muito na China, no Japão não, tá bom? Fernando, pode falar. Ô, professora, essa questão populacional, eu estou te fazendo uma pergunta. Na China, existe um incentivo, acho que foi conversando aqui na sala, a Alemanha te dá um incentivo, né, uma ajuda financeira. Na China, existe algum tipo de ajuda para o primeiro filho, para o segundo, só que aí depois para o terceiro, para o quarto, já te cria uma barreira. Existe algum tipo de auxílio para o primeiro filho? Porque, querendo ou não, você assustar ela com o terceiro filho é um problema. Ela não tendo nenhum, isso também é um problema. Como é que fica essa questão? Existe Então, alguma coisa relacionada? na verdade, enquanto a política do filho único vigorou, era essa certeza de que tudo aquilo que você precisaria para que seu filho fosse bem criado, e se tem uma coisa que a China preza, não só a China, a gente vai ver que outros países da Ásia prezam muito, é a questão do acesso à educação. A educação de qualidade. Então, durante o período em que se vigorou essa política, o incentivo era esse: se você obedecer e tiver só um filho, o governo chinês garante esse acesso para suas famílias. Agora, quando eles começam a flexibilizar e permitir que as famílias tenham mais filhos, eles também garantem que esses mesmos serviços continuarão sendo oferecidos para os seus filhos. Então, assim, não existe, diferente do que acontece na Europa, lá de ter uma mesada lá por um período, isso não existe na China, mas o governo chinês se preocupa em garantir tudo aquilo que é essencial para a boa criação de uma criança. Entendi. Tá? Eu acho que era o Luan tinha levantado a mão, não sei se você ainda quer perguntar, Luan. Sim, por que a China fez isso? Eu queria entender. De controlar, É, porque lá na década de 70, o governo chinês começou a perceber que a população estava crescendo num ritmo muito acelerado. E ter muita gente num lugar pode gerar uma série de problemas, né? Como a falta de estrutura básica para a sobrevivência daquela pessoa. Então, faltar moradia, faltar acesso a serviços de saúde, a mesma questão do acesso à alimentação, por exemplo. Então, quando eles perceberam que esse ritmo de crescimento estava muito acelerado, eles resolveram tomar essa atitude de controlar, né, o crescimento da população através do controle aí de natalidade, fazendo com que as famílias passassem a ter menos crianças. Certo? Então foi por isso, foi porque eles identificaram que o crescimento estava, quando comparado com outros lugares do mundo, a China estava crescendo de maneira muito rápida a sua população. E isso geraria uma série de problemas que o Estado chinês teria que dar conta. Tudo bem, Luan? tudo. Então tá bom, gente. Gostei muito, que vocês perguntaram muito hoje, adorei. Gosto quando vocês fazem isso. Já são 11h41, então eu vou ter que parar por aqui, né? Ô, professora, Oi. não é da aula. Um parceiro aqui do meu grupo aqui para fazer o seu trabalho tá perguntando se tem que mostrar o rosto obrigatoriamente. Olha, gente, eu vou interromper aqui a gravação, tá? E eu já respondo. Eu acho, pessoal,